Olá, amigos! Gostaria de falar com vocês sobre algumas coisas que o nosso entendimento não alcança. Algumas vezes não entendemos alguma coisa por serem difíceis e complexas, mas existem outras que nós não alcançamos por vivermos em um padrão completamente diferente da referência. Gostaria de falar sobre duas coisas das quais não temos a mínima noção pela segunda razão mencionada acima. A primeira é a respeito da bondade de Deus. Nós não temos a mínima noção da extensão da bondade de Deus. Ela vai além de tudo que podemos imaginar. O nosso padrão de bondade é extremamente limitado em relação à verdadeira bondade que vem de Deus. Jesus mesmo nos fala sobre isso ao responder a um homem da seguinte forma em Marcos 10:17. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus, conhecendo o padrão de Deus e o padrão do homem do que seja bondade, só aceitaria o termo bom se fosse dirigido a ele como pessoa de Deus. Bondade absoluta é o padrão de Deus, sendo um atributo dele. Jesus comenta também a respeito da bondade de Deus em seu sermão, dizendo em Mateus 5:44: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. A bondade de Deus é uma característica intrínseca de Deus e não depende de ninguém. Tudo que procede de Deus é bom. Deus é aquele que procura fazer o bem até para aqueles que se posicionam como seus inimigos. Mas tem a segunda coisa a respeito da qual nós também não temos a mínima noção. Se trata da justiça de Deus. Não temos a mínima noção da justiça de Deus, pois o nosso padrão é extremamente defasado do padrão de Deus. Deus é também absolutamente justo. E a palavra de Deus afirma em Salmo 119:37, dizendo: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Em Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. O homem não tem noção do quanto Deus abomina, aborrece e rejeita o pecado e o mal consequente deste pecado. A palavra de Deus diz também em 1 João 1:5: Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Não existe a mínima chance de Deus compactuar-se com o pecado e com o mal. Não tem como. Nos mostra a Escritura que Deus não é complacente com qualquer prática do mal, mesmo que ela tenha, a nosso ver, o rótulo de bem. O mal e o pecado chamam a justiça de Deus e recebem dele o que é justo. Conforme a Bíblia diz em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Agora vem a pergunta: como é que ficamos então? Somos pecadores, estamos em falta com a justiça de Deus. Deus é justo e nada do que façamos pode mudar isso. A consequência do pecado é terrível e traz o destino que nós não queremos, que ninguém deseja. Chamamos pela bondade de Deus, mas Ele, sendo bom, é também perfeitamente justo e a nossa dívida com Ele não podemos pagar. Vamos perecer? Vamos morrer sem esperança de ter a vida eterna? De ter uma vida melhor? Mas eu gostaria de dizer para vocês que existe um ponto de encontro. Quero que você saiba que para o homem existe um único lugar em todo o universo, onde a bondade e a justiça de Deus se manifestam juntamente em nosso favor para nos dar o que nós precisamos, o que nós desejamos. Este lugar é a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, onde Jesus morreu pelos nossos pecados. A cruz é o lugar para aqueles que procuram a verdadeira solução de Deus, pois no homem não há solução efetiva para a perdição. A Escritura explica isso em 1 Coríntios 1:22-23, dizendo: Pois, enquanto os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele cumpriu com a justiça de Deus, morrendo em substituição a nós, manifestando a grande bondade e misericórdia de Deus para conosco, em nos perdoar em Jesus Cristo e nos dar a vida eterna.
A cruz é o portal que, pela fé, conduz pecadores arrependidos à salvação, à vida eterna e ao livramento da condenação do pecado. Por isso, não existe outro caminho. Bondade e justiça se manifestam na cruz. E o caminho até essa cruz está livre para você. Creia, receba e viva. Deus é bom, Deus é justo, Deus te ama e Ele te deu Jesus.